Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma aula voltada, claro, para o nosso curso de questões discursivas e eu vou abordar alguns pontos que eu reputo necessários para essa nossa aula, que é algo que vem acrescentar algumas técnicas que talvez façam a diferença na preparação de vocês, ainda mais quando a gente está num momento mais próximo da prova, que a gente quer, digamos, tentar adivinhar o que o examinador está pedindo, e é para isso que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá bom? Bom, essa aula aqui eu chamei ela como sendo uma aula de estruturação para maximizar um bom desempenho numa prova discursiva, ou seja, como você vai bater o espelho do examinador, o que o examinador está pedindo, o que vocês vão ter que buscar. Então vou começar a partir de agora, beleza? Bom, vamos lá. Eu trouxe alguns pontos aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês. Talvez vocês já estejam com esse material a partir de agora, não se preocupem, tá bom? Se não tiver, depois basta que vocês me peçam, fechou? Vamos lá, então hoje eu vou falar sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante, que é uma forma de estratégia para otimizar o nosso desenvolvimento, a nossa resposta, melhorar um pouco a nossa visão que a gente tem que ter da peça, da questão discursiva. Fechou? Da resposta da questão discursiva. Bom, um dos pontos que eu garanti aqui também, e eu vou ter que falar sempre nessa parte introdutória, que é a respeito da forma que o examinador ele visualiza a própria questão discursiva que ele cria, que ele vai corrigir. Tá bom? Nenhum examinador quer ter uma questão anulada, uma questão reformada, uma questão que seja corrigida, alterando assim, o entendimento, se às vezes entendeu por uma corrente tal e depois quebrada, derrubada, essa resposta aí acaba sendo anulada ou reformulada. Certo? Então, todo examinador ele quer que a sua questão chegue até o final, que fique viva, que seja uma questão difícil muitas vezes, mas que seja uma questão que realmente traga algo a acrescentar para a instituição, para o concurso. Então, aquelas questões que são mal feitas, que trazem um espelho de correção muito truncado, pode ser sim objeto de anulação, tá? Então, isso aí é muito importante que vocês tenham isso em mente. Bom, eu separei aqui alguns pontos que eu entendo sejam necessários, como eu já havia dito, e um dos motivos pelos quais eu estou frisando nessa parte introdutória da forma que o examinador ele cria a sua questão é que a forma pela qual ele vai impor a questão, que ele vai entregar para vocês a questão, já é por si só um ato administrativo, ou seja, ele é passivo de anulação, de reformulação, então todas aquelas regras do ato administrativo elas valem aqui também. E claro, o Poder Judiciário já tem jurisprudência disso, ele só vai se imiscuir no entendimento da banca examinadora quando houver uma violação a alguma legalidade, ou seja, se não tiver no edital, se for patente a irregularidade dela, se for um assunto que já esteja, por exemplo, algo revogado, não costuma ser objeto de questionamento as questões que a banca ela traga um entendimento um pouco mais rigoroso e tudo mais. Somente se ferir a legalidade, ok? Ou extrapolar o que está previsto no edital, tá bom? Bom, e aí o que eu penso? Que vocês vão precisar, a partir de agora, desenvolver realmente, incorporar a visão do examinador. Se o examinador ele não quer que a questão dele seja anulada, se a questão dele não seja revisada, ele vai precisar trazer alguns critérios bem específicos e bem claros para que esteja previsto no espelho. Ou seja, o espelho ele vai ser algo que vai trazer para vocês uma resposta adequada, algo que seja possível, certo? Então, tudo isso vai ser objeto de avaliação por parte do examinador. Bom, quando vocês vão compreender o espelho, vocês vão perceber que isso aí realmente busca garantir a isonomia dos candidatos, fazer com que todos possam acertar a integralidade
da questão, faz com que o candidato ele consiga também identificar como ele chegou naquela resposta, os passos que precisava ter sido feito. Normalmente o espelho ele vem com a parte introdutória, vem depois trazendo alguns pontos que vocês vão perceber que faz sentido ao final. Vocês vão entender que às vezes, mesmo que difícil de ser compreendido, vai chegar até o final, vocês vão olhar e vão dizer assim, realmente isso aqui está de acordo, está uma questão difícil, complexa, mas chegamos até o final. Então vocês têm que ter isso em mente, não vai colocar nada de absurdo. Então já fica a primeira dica aqui. Vocês não vão colocar nada de absurdo na resposta de vocês que seja de outro mundo. Vocês têm que seguir a lógica do que está se esperando para aquela resposta, aquela questão discursiva, tá bom? Então não comecem a achar pelo em ovo, achar que aquela pergunta ali ela é muito capciosa. Não, vocês têm que tentar fazer o feijão com arroz. Então muitas vezes iniciar com conceito, passar às vezes pelo texto constitucional quando há essa possibilidade, depois passar pelos itens, critérios ou elementos, requisitos, fazer aquele caminho óbvio, que o óbvio sempre tem que ser dito em questões discursivas, e depois vai passando para o tema mais complexo, doutrina, excepcionalmente também jurisprudência. Então vocês vão ter que seguir esse caminho, tá bom? E como é que o examinador ele vai fazer essa avaliação? Já falei anteriormente nisso, mas é realmente um jogo de caça-palavras. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a resposta de vocês e vai começar a identificar quais pontos que vocês mencionaram na prova de vocês e que se encontra no espelho de avaliação, certo? Mas professor, como eu vou fazer isso? Pessoal, vocês vão entender que com o tempo que a resposta da questão discursiva de vocês, ela deve fazer o quê? Deve abraçar o máximo de oportunidades. Então existe o que a gente chama de síndrome do excesso de oportunidade. Às vezes os candidatos eles começam a se perder em alguns assuntos, em algumas ideias de colocar determinados assuntos no papel. Então vocês vão colocar às vezes coisas muito sem nexo para tentar bater o espelho. E não é assim. Vocês devem sim colocar o maior número de informações na resposta de vocês. Sim, maior número de informações no menor número de linhas possíveis. Vocês vão tentar otimizar, objetivar o conteúdo todo baseado nisso. Tá? Vocês vão inserir bastante informações, deixar o brainstorm rolando no início da resposta e depois vocês vão efetivamente desenvolver essa resposta com o maior número de informações, tentando bater o espelho. Mas vocês não vão colocar assuntos que não tem nada a ver com a resposta, certo? Porque isso aí acaba o quê? Acaba fazendo com que vocês percam, às vezes, o raciocínio, vocês não consigam concatenar as ideias, vocês vão perder, às vezes, até mesmo tirocínio policial para provas de delegado de polícia. Então, vocês precisam ter tudo isso bem desenhado. Manter o conhecimento de vocês técnico, claro, trazer o maior número de palavras, informações para bater o espelho, que vocês não sabem o que vai vir. Pode vir um conceito, mas pode não vir o conceito. Pode vir os requisitos, mas pode não vir os requisitos. Então vocês vão perceber que é muito importante vocês tentarem colocar o maior número de informações, desde que tenha anexo com a pergunta, que tenha anexo com o exame, com o questionamento feito pela banca examinadora, certo? Então assim, vocês precisam muitas vezes puxar esse link. E um dos links que sempre funciona para a maior parte das provas é a Constituição. Vocês vão tentar linkar o texto constitucional, não efetivamente aquelas informações explícitas no texto constitucional, mas vocês vão tentar trazer as ideias e fundamentar na Constituição. Muitas provas não vão ter a possibilidade de fazer uma resposta com consulta. A nossa prova, por exemplo, de Santa Catarina, não vai ter consulta. Então vocês precisam entender que essa prova ela é uma prova que vai exigir vocês não um conhecimento expresso do texto legal, mas as ideias do texto legal. E aí para isso que vocês vão se basear também para toda e qualquer prova futura que vocês
vierem a fazer. Não pode trazer explicitamente o texto constitucional quando vocês não têm a Constituição com vocês. Então vocês vão ter que trazer o quê? As ideias, sempre mencionando que quando não há possibilidade de consulta, que o artigo 5º ele menciona que vocês não precisam colocar o inciso, mas precisam desenvolver a ideia, fazendo links, colocando lá expressamente Constituição Federal, jogo de caça-palavras. Lembre-se, o examinador ele vai atrás do quê? Vai atrás daquilo que está no espelho de correção. Como eu disse, ele vai ter duas telas. Uma das telas vai ser a prova de vocês e a outra tela vai ser o espelho de correção. Ele vai buscar bater o espelho de correção conforme vocês forem escrevendo. Para isso, é muito importante que vocês consigam colocar o maior número de palavras de maneira destacada. Deixa claro. Para isso que eu reputo necessário a organização do texto, a organização estrutural. Tem que estar bonito, organizado, para vocês conseguirem desenvolver da melhor forma possível, tá bom? Bom, eu vou fazer várias dicas menores a partir de agora para que vocês consigam fazer assistir essas aulas de maneira mais rápida, sem tanta perda de tempo e conseguirem eventualmente até absorver algum conteúdo para vocês melhorarem essa escrita, certo? Bom, e um dos pontos que eu também mencionei aqui é que vocês foquem no óbvio. O óbvio precisa ser dito, principalmente em questões discursivas. Então não adianta vocês ficarem com a ideia de que vocês vão acertar em cheio um negócio mais complexo. Não, às vezes o que é complexo vai estar no espelho, mas também o óbvio vai estar no espelho. Um conceito, uma natureza jurídica, uns requisitos. Então vocês precisam ter em mente que o óbvio precisa ser dito. Ainda que vocês possam colocar, muitas vezes, dispositivos constitucionais, dispositivos legais, CPPs, CP, vocês podem colocar ali os dispositivos que vierem na cabeça de vocês, desde que tenha anexo com a pergunta. E aí, coloquem o óbvio, porque o óbvio pode estar na prova. E se no jogo de caça-palavras o examinador olhar e não encontrar na sua resposta, você não vai pontuar, ainda que tenha lógica e seja óbvio que estivesse, digamos, implicitamente dito no seu texto. Mas, quando a gente está falando de prova discursiva, o que é implícito tem que estar dito, tem que estar escrito, tá bom? Para que vocês consigam pontuar. Do contrário, vocês não vão pontuar. Beleza, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem mandar para mim, eu vou responder. Então, essa foi a aula mais voltada para essa questão de bater o espelho, para vocês terem essa noção de como é importante vocês terem essa visão de colocar o maior número de conteúdos possíveis com nexo na resposta de vocês para tentar bater o espelho, certo? Na próxima aula eu vou falar de outros assuntos e aí a gente vai conversando aqui. Fechou? Um grande abraço a todos, muito obrigado e estamos juntos sempre.